E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma análise aqui no canal. Hoje serão 5 vídeos, tá, que eu vou fazer. Vamos começar com o Bitcoin, tá? Desde a nossa última análise, eu costumo printar a última tela da nossa análise, tá? No vídeo 558, esse vídeo que eu estou gravando agora é o 563, tá? No vídeo 568, estávamos aqui nesta região aqui, como vocês podem analisar aqui, como vocês podem ver, e nós cravamos o Bitcoin, tá? Performando exatamente como nós especulamos. Como assim? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vocês podem ver aqui que especulamos uma alta pro ativo. Por que essa maior probabilidade? Vamos lá. Se vocês não assistiram esse vídeo, quem começou a me assistir agora pela primeira vez, assista lá que você vai entender. Quando nós tínhamos esse topo aqui, quando ele fez esse rompimento, tá? Vocês podem ver que está aqui o rompimento, ele fez com candles fechados. Isso quer dizer que é o quê? Que é um candle um rompimento de continuação, tá? Da movimentação de alta do ativo. O que ele fez aqui, essa queda que nós especulamos aqui, tá? De vir nessa região, era o quê? Era uma correção dessa estrutura. E geralmente essas correções, elas acontecem em níveis de OTE. Vou até dar um zoomzão aqui. O que são níveis de OTE? Elas são níveis de Fibonacci no quais as grandes instituições elas costumam trabalhar. Tá? Ou seja, abaixo de 50% é a região de desconto. Né? Comprar barato para vender caro. Essa é a regra do jogo. Então, olha só, o mercado veio exatamente abaixo do nível de 58. Um pecado não ter litigado aqui, mas vou explicar o motivo. Tá? É fácil, porque já aconteceu, né, pessoal? Mas eu vou explicar porque isso faz parte da teoria. Quando ele chegou aqui nessa região, que ele mitigou 50%, opa, peraí, reduzimos o time frame, alinhou o fluxo, ele já a partir desse momento você conseguiria entender que ele faria esse movimento de alta antes de mitigar aqui, tá? Justamente pelo alinhamento de fluxo. Então, você entender a importância de fechamento de candles, né, como aconteceu aqui, ó, candles fechados acima de um ponto de interesse, movimento de continuação, e aconteceu. E aqui, quando isso acontece com candles fechados, ele só vem aqui, ó, mitiga uma região de interesse, mas ele fechou o candle acima dessa região, quer dizer que é uma falha, tá, de reversão, ou seja, de ele continuar aqui a quebrar essa tendência de alta para uma tendência de baixa. Então ele falhou aqui nesse movimento, tá? Então ele deu continuação à alta do ativo, tá? Então a nossa especulação, né, ela aconteceu, ou seja, esse movimento de alta aconteceu justamente por um dos motivos, né, desse topo ter sido rompido com candles fechados. Ele apenas corrigiu a nossa estrutura e deu continuação à movimentação de alta, cravando aí mais uma análise no Bitcoin. Tá? Então, eu já fiz aqui, tá, uma análise do Bitcoin, tá? Para não se estender muito o vídeo, para o vídeo ficar mais rápido, mais dinâmico, mais agradável de vocês assistirem. Tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui no STT, tá? É a dominância do dólar, e geralmente, quem está começando agora, tá? Geralmente quando esse ativo cai, as criptomoedas elas sobem, e geralmente quando esse ativo sobe, as criptomoedas caem. Então, o que eu especulo aqui, tá, para esse ativo? Deixa eu só botar as minhas análises dentro daqui da minha pastinha, tá? E o que eu especulo aqui para esse ativo? Especulo aqui, temos vários pontos de interesse aqui desde o dia, eu já vim fazendo um mapeamento nos time frames maiores, tá? Temos aqui um Fair Value Gap no diário, eu venho fazendo mapeamento, para quê? Por que eu faço mapeamento? Se vai chegar aqui, eu não sei porque a gente não tem bola de cristal, mas eu entendo que essa região é um ponto de interesse caso o ativo chegue nessa região e não alinhe o fluxo. A gente começa a entender que ele vai buscar um pouco mais de regiões de ETE. Se vocês analisarem, se vocês virem aqui, ó, toda essa estrutura, tudo isso aqui se encontra abaixo de 38. Logo, e aqui também nós temos muita concentração de ordem, tá? Ou seja, região de volume profile, tem uma concentração de ordens aqui, tem um nível de 38, ou seja, a probabilidade é de fato o mercado chegar nessa região, alinhar o fluxo e dar continuação ao flow de queda do ativo. Se nós dermos, dar um zoomzão aqui, ó, deixa eu até ocultar aqui para não poluir muito gráfico, tá muito semelhante ao Bitcoin, né? O Bitcoin acumula, isso aqui redistribui, né? Reacumula e esse aqui redistribui. A gente tem aqui, ó, correção, olha só, redistribuição, correção, redistribuição, correção, para nós eliminarmos, para nós revertermos essa situação aqui, tá? Deixa eu ver se eu já fiz, tá? A gente tem que fazer choque do movimento, tá? Ou seja, romper esse topo aqui na região dos 4,77. Enquanto trabalharmos abaixo dessa região, estrutura extremamente saudável, ele pode fazer esse movimento aqui e voltar à queda do ativo. Então aqui é um ponto interessante. Aí é que vem um pulo do gato, tem choque. Existe o choque falso e o choque verdadeiro. E como que você consegue identificar isso? De uma forma bem rápida, bem simples, tá? Para nós identificarmos, é uma das formas de você identificar, tá? Quando um choque é falso e quando é um verdadeiro, tá? O que é um choque? Tem um vídeo no canal explicando, tá? Mas o choque é uma quebra de estrutura. Change of character é uma quebra de estrutura. Então, olha só.
ele faz esse movimento, ele rompe esse topo, corrige a estrutura. Isso aqui é um choque, tá? Então, para nós quebrarmos essa estrutura de queda, nós temos que romper esse topo aqui, tá? E não é só romper esse topo, tá? Romper esse topo pode ser um choque fake, não pode? Por quê? Porque ele pode romper o topo, deixa a liquidez aqui embaixo e depois ele volta a pegar essa liquidez. E esse é o choque fake. Então tá, não expliquei ainda, fica aí comigo. Deixa eu ocultar aqui, ó, para não poluir o gráfico, tirar daqui, tá? Então só para a gente explicar aqui, eu tirei o choque, né? Então, tirei aqui a marcação do choque. Por um choque ser válido, um choque verdadeiro, um dos itens mais importantes para você analisar é o fundo. Então, o fundo que originou o rompimento do topo, ele precisa cravar num ponto de interesse e principalmente num bloco de ordens, tá? Então você volta o gráfico para trás e vê se nós temos algum bloco de ordens, e nós temos aqui, ó, nessa região. Você pode ver que ele cravou, tá? Isso aqui só para nós explicar o que é um choque, tá, pessoal? Não estou dizendo o que vai fazer, é só para explicar o que é um choque falso e um choque verdadeiro. O choque verdadeiro é quando o fundo que origina o novo topo, que rompeu o topo anterior, ele cravou num bloco de ordens, tá? Se ele não cravou, ele deixa liquidez de fundo. Então ele faz o rompimento de choque e volta a buscar para aí sim mitigar um bloco de ordem. Vamos imaginar que esse bloco não tinha sido mitigado ainda, tá? Ou seja, esse fundinho aqui, ele fez um pouquinho mais acima aqui, ó. Então ele gerou liquidez. Então o choque falso, ele gera liquidez. Ele não crava em bloco de ordens. E o choque verdadeiro, o fundo que originou o novo topo, que rompeu o topo anterior, ele precisa cravar num bloco de ordens, tá? Melhor um bloco de ordens. Mas o FVG também, ele funciona, tá? Mas o bloco de ordens, ele é muito mais forte do que o FVG, tá? Então, atenção nos fundinhos para quando nós fizermos um choque. Isso não é só romper estrutura de choque, porque dentro da análise, né, do SMC e ICT, o choque de rompimento de estrutura, de reversão de tendência, tá? Ou seja, do change of character, ele precisa tocar num ponto de tendência e mitigar, né, para fechar aquela liquidez e aí sim dar continuação à movimentação de força. Como eu falei, porque sim, choque falso e choque verdadeiro. Então, isso é uma das formas de você conseguir identificar isso de uma forma mais, digamos assim, eficiente, tá? Quer dizer que vai acontecer, família? Não, quer dizer que é uma probabilidade, tá? Então, vamos aqui por 15 minutos, deixa eu ativar aqui a minha análise, tá? A gente faz o que agora? Estamos aqui com a nossa análise. Temos aqui, ó, liquidez nessa região, já fizemos, tá, a captura da mínima do dia. Quando a gente faz a captura de mínimas externas, tá, a probabilidade de correção de estrutura, ele deixou aqui, ó, muita ineficiência antes de tocar no nosso ponto de interesse, como mencionei, abaixo de 38. Então, a probabilidade é o que? De nós virmos mitigar essa região aqui, tá? Alinha o fluxo, ele vir fazer esse movimento. Esse movimento de alta pode levar as criptomoedas a caírem um pouco mais, tá? Pô, se não, família, se mitigar essa região aqui, passar direto, a gente sabe que o ativo está muito forte, vai vir buscar mais algum ponto de interesse, mais um bloco de ordens aqui atrás, e aí sim para depois de fazer esse movimento. Mas pela probabilidade, como nós já pegamos a mínima do dia, é de nós pararmos aqui nessa região, tá? Alinhar o fluxo e fazer esse movimento aqui. Então, eu especulo para o SDT, tá? Um pouco de queda e depois ele vir trabalhar aqui. Essa movimentação de alta vai levar o Bitcoin a corrigir um pouquinho, tá? Voltando aqui para o Bitcoin, tá? A gente entende o quê? Nós temos aqui, ó, a máxima do dia e a mínima do dia. Deixa eu só vir aqui, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um ponto bem relevante que nós temos que levar em consideração, tá? Nós temos aqui a máxima do dia e a mínima do dia. A máxima não foi capturada ainda. Ou seja, então a probabilidade é de nós capturarmos a máxima. Só que tem um pulo do gato aqui. Deixa eu ver se eu já fiz aqui. Já fiz, tá? Depois eu mostro para vocês, mas já fiz a análise, tá? Esse candle aqui, ó, se ele fechar abaixo de 110, tá? Abaixo desta região aqui, ó, provavelmente nós vamos, a maior probabilidade é de vir buscar aqui os 108 aproximadamente, tá? Então esse candle aqui é o segredo, ele precisa fechar abaixo de 110 para vir buscar essa região. Se esse candle fechar acima, começar a trabalhar acima, nós viemos trabalhar aqui em regiões de 112, por exemplo, buscar a máxima, como eu já tracei aqui, Fibonacci, tem um ponto de interesse aqui em cima, tá? Então de olho aqui nesse candle, por quê? Deixa eu só ocultar aqui. Aqui, tá? Então nós temos aqui, esse candle está dentro desse candle verde, ou seja, nós temos algo que nós chamamos de inside bar, tá? Ou seja, esse candle dentro desse candle aqui. Quando isso acontece, nós chamamos de, nós lateralizamos em time frames menores. Então a gente precisa que um rompimento aconteça primeiro, e a probabilidade, a momento, é que essa máxima seja rompida, tá? Primeiro, tá? Mas se esse candle fechar abaixo de 50% do candle anterior, a probabilidade aumenta para nós irmos buscar aqui. Olha como nós temos uma belíssima ineficiência aqui, ó. Temos a mínima desse candle com a máxima desse candle. Tudo isso aqui, ó, é uma ineficiência que o Bitcoin pode
vir a trabalhar, fazer esse movimento para dar continuação ao flow de alta aqui no ativo que é do Bitcoin. Muito forte quando o ativo geralmente ele rompe um topo histórico, que é a região dos 110, nós ficamos sem resistência. Ou seja, ele subiu em cima de um foguetinho e agora a probabilidade de fato é a gente performar positivamente. Lembrando que o mercado ele é estrutural. Para nós eliminarmos, vocês podem ver aqui como é bacana. Ele faz aqui ó, pernas impulsivas, acumulação, né? Ele acumula, distribui, reacumula, né? Impulsão, reacumula, impulsão, e ele vem fazendo esse movimento. Para nós quebrarmos, ou seja, para nós revertermos essa reacumulação para uma redistribuição, a gente precisa entender, deixa eu ver se já fiz aqui, tá? Não fiz ainda, mas vou fazer agora, tá? Aqui. Este fundo aqui é o mais importante que nós temos na estrutura a princípio, tá? Então, uma atençãozinha aqui, se nós rompermos a região dos 100 dólares redondos, números psicológicos, tá? Aí a gente reverte, tá? Essa situação de alta para uma reversãozinha de queda aqui, tá? Mas a princípio a maior probabilidade de nós continuarmos dentro deste intervalo aqui, tá? Desse topo a esta mínima, de nós continuarmos dentro desse intervalo para dar continuação. Eu só mapeei aqui para nós entendermos que esta região é uma região muito importante dentro dessa estrutura. Perdendo essa estrutura, aí teremos um pouco mais de correção, né? Então é só para a gente ter a título mesmo de conhecimento. Deixa eu vir aqui para o time frame de 15 minutos, tá? Porque foi aqui que eu fiz a análise do ativo. Então nós temos a mínima do dia, que ainda não foi capturada, a máxima do dia que não foi capturada, então é um adendo aí que eu faço, e deixa eu ativar aqui essa análise, tá? Então, como eu falei, nós temos aqui as máximas e a mínima está aqui embaixo. Pela probabilidade é de nós pegarmos a máxima para depois a mínima, tá? Então, essa seria uma probabilidade aqui para o Bitcoin. E como eu mencionei, lembra que eu falei para vocês que ficamos de olho em 50% do candle? 50% é aqui, ó. Nós fechamos aqui, tá? Com candles fechados. Isso quer dizer o quê? Que é continuação dessa estrutura. Então, ele faz aqui uma correção para depois vir buscar aqui ó, esse fundinho. Então, eu coloquei um martelinho por quê? Porque ele estaria quebrando essa estrutura. Ele quebrando essa estrutura, aí, essa região aqui é bem plausível buscar a mínima. Acima das regiões de 110, ele vai fazer o quê? Buscar a máxima do ativo. Então, assim, ó, por que essa análise hoje está um pouco mais complexa, digamos assim, justamente porque no tempo gráfico diário nós estamos num inside bar. Lembra que eu falei para vocês? Olha só isso aqui. Inside bar quer dizer o que? Lateralização. Lateralizações é um pouquinho mais complexo de você especular a maior probabilidade, tá? Se eu fosse mencionar aqui uma maior probabilidade, como nós fechamos candles abaixo de 50%, a probabilidade é de uma correção dessa estrutura, tá? Para ele vir fazer esse movimento aqui. Então eu faria o que aqui? Provavelmente, nos 5 minutos, eu devo ter um bloco de ordens aqui, ó. Deixa eu ver se ele já foi mitigado. Ó, já foi mitigado, inclusive. Deixa eu ver aqui. Esse bloco de ordens aqui já foi mitigado aqui também. Então, nós temos um bloco de ordens aqui, ó. Ó, aqui ele já foi mitigado. Não mitigou 50%, quer dizer que ele pode voltar. O interessante, tá? É voltar aqui, alinhou o fluxo, né? E atenção aqui nessa estrutura. O que ele pode fazer? Ele pode depois até pelo mercado está muito forte, né? Ele pode fazer esse movimento, corrige aqui em OTR e volta a buscar as máximas do dia. Então eu prestaria atenção nessa estrutura. Se nós rompemos com candles fechados, a maior probabilidade nós vamos buscar a região do 108, tá? A princípio, o Bitcoin virá fazer esse movimento aqui, captura aqui, tá? 111, aí depois vem buscar essa liquidez aqui de baixo, tá? Temos aqui uma liquidez aqui embaixo e trabalhar aqui nessas regiões aqui. Tá? Vim buscar a mínima do dia da região do 109 a 108. Então é bem plausível que o Bitcoin faça este movimento aqui. Pode começar a subir, família? Pode, porque o Bitcoin está muito forte e não capturamos a máxima do dia, tá? Então o Bitcoin está muito forte, tá? Mas como a gente entende que o mercado até inclusive nessa estrutura aqui, ó, se vocês observarem, olha só, mais um pontinho para observar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui e refazer, não dá esse tipo de ruim. Aqui. Olha só. Dentro dessa estrutura nós temos topos e fundos descendentes, tá? Ou seja, já está mostrando indícios de fraqueza, tá? Com candles fechados. Além de fechar abaixo dessa estrutura, nós fechamos abaixo de 50. Então nós temos essa probabilidade, ela é mais forte. Né? E se vocês pegarem aqui, ó, nível de OTR, vou até pegar aqui, ó, topo e fundo, olha só, trabalhando dentro dos nossos níveis de OTR, ou seja, regiões de Fibonacci, tá? Mitiga essa região, alinha fluxo, faz esse movimento aqui. Se por um motivo ela não alinhar fluxo, família, sabe que ela vai vir buscar as máximas do dia e essa região aqui ó, se torna mais plausível. Tá?
de 110. Por quê? Porque eu puxei Fibonacci dessa estrutura. Topo, fundo, topo, ele me deu essa região aqui de 112, seria o momento mais, o momento não, a probabilidade para o ativo, se caso ele não alinhe o fluxo nessa região. Então, só para nós finalizarmos aqui tudo que eu já expliquei, candles fechando abaixo de 50%, inclusive dessa estrutura aqui, ó, topos, e mais baixo do que os topos anteriores, bem como fundos mais baixos do que os fundos anteriores. Então, nós temos aqui uma quebra de estrutura, tá? Uma quebra de estrutura, inclusive esse topo aqui cravando no bloco de ordem, ou seja, isso aqui é um choque verdadeiro, como eu expliquei aqui no vídeo anterior, tá? Então, nós temos uma correção dessa estrutura, buscando aqui níveis de OTR, região de 111, e maior probabilidade nós vimos buscar aqui a mínima do dia, trabalhando nessa região dos 109. Então, eu posso botar aqui. E como nós estamos dentro de um inside bar, num tempo gráfico diário, essa lateralização é um pouquinho mais complexa de se analisar. Se não alinhou o fluxo nessa região, viremos buscar aqui a máxima do dia e 112 se torna mais plausível, tá? Então, prestaria atenção nessas regiões. Maior probabilidade é, de fato, ele vir corrigir essa estrutura aqui em níveis de OTR, tá? E vir buscar aqui essa liquidez aqui, eu até posso fazer assim, ó, essa liquidez aqui, ó, tá? Do ativo aqui, praticamente aqui um equal lows, não, fundinho duplo, tá? Essa liquidez aqui interna, trabalhando aqui na região do 109 a 108. Então, é isso que eu especulo, família, para essa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam aqui, deixem os seus feedbacks, é muito importante. Convido vocês a serem apoiadores do canal também, pelo baixíssimo precinho que a gente cobra aqui, pelos benefícios que eu te entrego. São exatamente 6 e 16 da manhã. Você vai conseguir assistir a todas as minhas análises antes das 7h30 da manhã. Só para vocês terem ideia, a quinta criptomoeda que eu vou analisar hoje vai ser postada somente às 19 horas da noite, tá? Se você for um apoiador, você vai ter acesso a todas elas antes das 7h30 da manhã, tá bom, família? Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas análises.